Olá, amigos. Vamos começar pedindo desculpas pela interrupção intempestiva, brusca, da gravação que nós estávamos fazendo. Houve um imprevisto e nós tivemos que interromper, mas vamos continuar. Vamos nos fazermos uma ligação com a primeira gravação, o primeiro vídeo. O que nós estávamos dizendo era que estamos interpretando o Apocalipse e nós já tínhamos tocado no número 666, dizendo a vocês que a conta é fácil porque capítulo 13, versículo 18, ele diz é número de homem, portanto não de profeta, nem número sagrado, nem por processos ocultos. E o seu número é 666, ou seja, 666, se somar dá 18, se você multiplicar 3 vezes 6 dá 18. Agora, esse capítulo, antes, no 11, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então, os 2 chifres de cordeiro dá a impressão que é uma coisa boa. Como eu vi um vídeo de um empresário que deu uma conferência dizendo que ele foi para os Estados Unidos e lá, desculpem, ele ficou bilionário e então ele decidiu aplicar os bilhões dele. E a história que contaram para ele era uma história maravilhosa, que se ele aplicasse os bilhões dele no sistema capitalista ia virar trilhões. E ele disse que aplicou, mas não foi exatamente como tinham dito. Aí ele foi para a China. E na China contaram a mesma história, que se ele aplicasse os bilhões dele na China, os bilhões iam virar trilhões. Diz, a história era igualzinha. No final das contas, tudo termina com um final feliz. Mas eu apliquei. Só que na China não houve imprevisto, porque o Partido Comunista ele tem uma seção especial de peritos que analisa as mudanças e analisa e propõe soluções. Ou seja, há um corpo de think tank, de pensadores, que eles estão sempre olhando à frente as prováveis mudanças e sempre solucionando essas mudanças com bastante antecedência. Ele disse: meu capital estava mais seguro, vou continuar na China. Então, mas de qualquer maneira, o que ambos os sistemas prometem é o paraíso na Terra, ou seja, a solução, a salvação. Isso o chifre de cordeiro, olhado pelo chifre de cordeiro, porque o cordeiro foi que nos remiu. É o cordeiro pascal que Moisés mostrou que seria assado. A Páscoa mosaica, Pessach, acabou de ser celebrada, ou está sendo celebrada. A Páscoa cristã vai ser celebrada amanhã, no domingo. Então, os 2 chifres de cordeiro é o lado bom, o lado da propaganda. Né? Você olha e parece que você tem 2 maneiras de chegar ao paraíso terrestre. Mas acontece que o texto diz: falava como o dragão e era uma besta. Ora, o que significa ser uma besta? A brutalidade, a bestialidade é a brutalidade. É ser movida pelo espírito da morte, é ter prazer em matar. Né? Jesus Cristo identificou o dragão do Apocalipse como sendo Satanás, o diabo, e disse que ele é mentiroso e assassino desde o princípio, porque ele não conservou a sua dignidade no céu. Então, o dragão, que é Satã, é mentiroso e assassino. E a besta é assassina, porque a bestialidade humana equipara ele, quer dizer, faz ele ir mais baixo do que a mais bestial das criaturas, dos predadores. Então, esse é o texto bíblico, e nós dizíamos que para entendê-lo corretamente, nós começamos disso. Capitalismo e comunismo, aparentemente, vistos assim, parecem que todos os dois conduzem à salvação, a um paraíso terrestre. Mas acontece que nós temos aqui 2 livros. Um é um Atlas Geopolítico, no qual eu tenho baseado
há muito tempo, editora Scipione, né? E aqui nós temos um pequeno resumo do que é o capitalismo. E aqui nós temos um livro que já mostrei a vocês, Complô contra a Igreja, escrito por um autor que é um cardeal de Roma, Ottaviani era o nome dele, mas ele usou o nome Maurice Pinay. Entretanto, o arcebispo de Hermosilo sabia quem é que tinha escrito e deu o seu imprimatur, está escrito aqui, que eu já li no primeiro capítulo, imprima-se porque não há nada contra a fé e a igreja. Então, sob o pseudônimo de Maurice Pinay, o cardeal Ottaviani escreveu Complô contra a Igreja, tradução de Dr. João Afonso, editorial J. Castelo Branco, Lisboa, 1970. Então, este livro foi colocado na mesa de todos os padres conciliares, bispos, arcebispos e cardeais, antes do Concílio Vaticano II, que foi convocado pelo bom Papa João, como assim é conhecido. Alertava aqui sobre os riscos do capitalismo e os riscos do comunismo e dizia que ambos são os chifres do carneiro, que é a besta, que na verdade são assassinos e mentirosos. Mas quem estava para vir, Ottaviano era um dos papabiles, ou seja, um dos possíveis papas eleitos, terminou sendo Angelo Roncalli, arcebispo de Veneza, e Angelo Roncalli era judeu, provavelmente, se não foi durante o papado, mas já era na juventude, maçom da maçonaria falsa de 1717, né, idealizada pelos Rothschild e levada a cabo pelo Duque de Montagu, com o auxílio dos cérebros, que foram os ativistas do golpe de Estado maçônico de 1917, que não aconteceu como a história da maçonaria conta, porque em 1723 é que eles entregaram as constituições de Anderson a Montagu, Anderson e Desaguliers. Anderson era mais prático e era um acadêmico, digamos assim, escreveu as constituições. E Desaguliers era mais teórico, fazia viagens, e nessas viagens ele descobriu o mapa da mina, quando ele percebeu que William Shaw fez na Escócia a maçonaria obediencial. Só que William Shaw fez para o bem. E ele se apoderou desses planos, dessa organização, e fez para o mal, criando, portanto, um grande partido político internacional que iria servir de frente, né, abrir caminho para a nova ordem mundial, como tinha sido planejada pelos grandes ricos, cuja cabeça já eram os Bauer, que é o nome antigo dos Rothschild. Rothschild quer dizer escudo vermelho. E a estrela de 6 pontas justamente foi pregada, né, na porta da casa dele, no chalé dele, e a estrela de 6 pontas era um dos símbolos na Babilônia do deus Marduk, mas não sei se é por isso que ele botou ela lá, porque também foi o símbolo usado numa bandeira de um gueto judeu, acho que de Varsóvia, que pediu ao rabino deles que fosse até o imperador e conseguisse a permissão para eles fazerem a sua própria bandeira. O imperador deu permissão, eles fizeram a bandeira e colocaram a estrela de 6 pontas nessa bandeira. Isso por volta de 1200, ou seja, muito longe ainda do Estado de Israel. E na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus Cristo pregou, né, nós temos ruínas da sinagoga de Cafarnaum e nas paredes decoradas dela está a estrela de 6 pontas. Agora, que não tem nada a ver com o selo de Salomão ou o selo de Davi, porque essas estrelas eram consideradas e denunciadas pelos profetas, como eu já disse antes, como efígies da deusa Astarte, do deus Marduk e dos deuses pagãos. Então, para eles era um símbolo maldito, um símbolo do mal. A estrela de Ranfan,
assim que parece o profeta Amós classifica. Então jamais poderia ter sido um sinal de Salomão ou um sinal de Davi. A coisa acontece bem mais para cá, não sabemos exatamente quando ela surge, mas ela já era um símbolo internacionalmente usado pelas sociedades secretas, pelos ocultistas. O fato é que, aproveitando que nós já estamos em Esdras, na Babilônia, no ano 430, Esdras reuniu uma grande assembleia e, nessa grande assembleia, ele convocou apenas os judeus ricos ou sábios e ali ele colocou as diretrizes para o que nós chamaríamos mais tarde de sionismo político-econômico. Então, o verdadeiro criador do sionismo como alma religiosa, espiritualista dos judeus é a própria nação judaica. Quer dizer, eles têm essa concepção de que eles são os eleitos, a raça eleita. Isso não temos nada contra isso, porque Alexandre achava que os gregos são a raça eleita, Ciro achava que os persas são a raça eleita, Nabucodonosor achava que os caldeus são a raça eleita, os sumérios, que são a primeira civilização do mundo, a palavra sumério na religião suméria significa povo civilizado, o único civilizado entre tantos, e os egípcios, os faraós egípcios, se consideravam deuses vivos, encarnações do deus, o olho como é que é? O olho de Ra. Então, todo mundo se considerava raça eleita. Então, se os judeus são ou não são, o que nós vimos é que um povo lá na Casária, portanto, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, o rei que adorava um deus chamado Tandri, chamou judeus, cristãos e muçulmanos, terminou optando pela religião judaica por conveniências muito específicas. Uma das coisas foi que os muçulmanos respeitavam o judaísmo, os cristãos respeitavam o judaísmo e o judaísmo não acreditava em nenhuma das duas religiões. Ou seja, ele achou que era uma religião superior porque as duas respeitavam ela e ela não respeitava, não acreditava em nenhuma das outras. Então isso já seria um bom motivo para ele ser judeu. O outro foi que ele teve um sonho com o deus Zikri dele, e Zikri fez ele sonhar que ele possuiria o mundo, ele e os descendentes dele. E quando ele se converteu ao judaísmo como religião, fazendo um corte no prepúcio, então os judeus mandaram rabinos e sábios explicarem para ele, a Mishnah, o Talmud, as orações e tudo mais, que ele não ligou para nada disso, porque ele é a lei, L'État c'est moi, eu sou a lei, então o que ele quer ele é um déspota absoluto, e então, a partir ele percebeu que nessa explicação dos rabinos, Abraão, que é o criador, na verdade, é o fundamento das três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, Abraão teve uma revelação de Deus, El Shaddai, dizendo a ele que ele teria a terra, que Deus daria a ele e aos seus descendentes. Então, Mulan, que é o nome do rei Cásaro, que teve esse sonho, achou que era o mesmo Deus, portanto, a promessa feita a Abraão era também a promessa feita a ele. E ao contrário dos muçulmanos e dos cristãos, que aceitam que são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas de Abraão, que nos foram renovadas por Jesus Cristo, mas sob uma ótica escatológica, não se dizem judeus, quer dizer, são descendentes de Abraão, portanto, somos o Israel de Deus, como disse bem um arcebispo, todos os cristãos e muçulmanos temos uma ascendência semítica, espiritualmente semítica. E o El era o Deus dos semitas. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é El, não é Javé. Javé é o Deus de Moisés,
é um deus sanguinário, é um deus menor, é o demiurgo, que El permitiu que ele surgisse por volta de 1450, logo depois entre uma tribo, os arameus, que iam do Sinai até a Síria, os rios Eufrates e Tigre. Depois eles se juntaram com os judeus através de Moisés, e El foi substituído por Javé. Isso é assunto muito controverso, mas de qualquer maneira, o que acontece é que os métodos de Moisés são muito pouco civilizados, quer dizer, a matança para ele não é problema, o genocídio para ele não é problema, Josué continuou a obra dele, e finalmente, em 1945, 47, 48, os descendentes dos cázaros, porque não foram judeus sefaraditas, foram falsos judeus askenaz, expulsaram, mataram e destruíram, devastaram a Palestina, tomando conta dela, que foi o fruto da Primeira Guerra Mundial, foi feita para isto, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando pelo assassino Gavrilo Príncipe, e nós mostramos aí o papel das sociedades secretas neste sentido. E depois de respirar num segundo tempo, então Hitler é introduzido no cenário e produz a Segunda Guerra Mundial, de modo que aí na segunda, Ben-Gurion, nas pressas entre as batalhas travadas internamente na Palestina pelos terroristas judeus e pelos terroristas palestinos, ele proclama às pressas, efetivando a resolução 181 da ONU, o Estado judeu. 26% da terra palestina é tomada, comprado uma parte, outra parte é tomada, e assim nasce o Estado judeu, em maio de 1948. Então, vamos deixar claro, então, que esses Ben-Gurion já vai aparecer aqui entre os fautores do comunismo, e o judeu Ashkenaz Jacques Bernstein, que foi assassinado pela Mossad, polícia israelense, diz claramente o que foi a visita dele a Israel, né? Um judeu americano na Israel racista, marxista, porque ele tentou casar com uma sefaradita, por quem ele se apaixonou e não conseguiu. Foi muitos obstáculos. Ele, que era Ashkenaz, era superior. Os sefarades são inferiores. Terminou que ele amava tanto a mulher que casou com ela. E ela, ao invés de ocupar o mesmo status dele, ele foi rebaixado ao status dela. Ele passou a não poder mais frequentar certos lugares que só os judeus askenaz podem frequentar em Israel. Mas vejam, nós não vamos aqui diabolizar, demonizar uma raça. Não são todos os cázaros. Não são todos os judeus askenaz. Jacques Bernstein, Myron Fagan. Aqui nós temos o livro A Trilateral, escrito por 2 judeus askenaz e um católico, Hugo Assmann, que é judeu, e Noam Chomsky, que é extremamente conhecido, né, escreveram aqui denunciando como Rockefeller fez a Trilateral, que é uma ferramenta poderosa, né, do capitalismo selvagem. E nós temos aqui Teotônio dos Santos. Então, também judeus askenaz são bons. Então, não generalizem. Não façam como eu fiz, como Gustavo Barroso fez, como Jacques de Figueiredo fez, né, dizendo os judeus são o câncer do mundo. Não é assim. Há judeus askenaz que são verdadeiros profetas de Jesus Cristo, como Jacques Bernstein, que denunciou que em Israel havia uma separação entre Askenaz, que era a raça dele, e Sefarade, que era considerada a raça inferior, porque são semitas. E os judeus askenaz, de modo geral, eles se sentem superiores aos semitas. Deram um golpe de sorte na Revolução Francesa, porque os Estados Gerais, a Constituinte, terminou fazendo a separação entre os sefarditas e os askenaz, e acontece que eles tiveram, durante um pouco espaço de tempo, antes da Revolução Francesa, quase ficaram sendo considerados não judeus.
que seria muito bom para nós e para os judeus sefarabitas. Mas acontece que, através de outros membros do deputados, né, Mirabeau foi o principal, mas tinha também Danton, então terminaram fazendo uma segunda redação que incluiu eles, infelizmente, mas Javé é assim, brinca com o diabo. Javé adora brincar com o diabo, como está no livro de Jó. Então, aqui nós temos o plano dos judeus askenaz, falsos judeus, cázaros, para tomarem o mundo, usando o comunismo. Mas quem financia o comunismo? Quem são os financistas do comunismo? Eu tenho aqui, os financistas do comunismo estão aqui, né? Foi descoberto, né? Foram descobertos, então, primeiro de que tudo, diz-nos Salluste, na sua obra citada, página 137, que Rothschild é certo que tinha boas razões para crer possível a conciliação do seu chalé na rua de São Florentin, protegida dia e noite por um piquete de federados marxistas, encarregado de evitar-lhe qualquer desacato. Piquete que renovou durante 2 meses, até o momento em que a grande barricada que se levanta a 2 passos foi tomada pelas tropas adversárias. Enquanto os reféns eram fuzilados, enquanto os mais belos palácios de Paris ardiam e milhares de nobres morriam vítimas da guerra civil, é curioso verificar que a proteção concedida pelos comunistas ao grande banqueiro judeu Ashkenaz não cessou um momento sequer. Então, por quê? Porque essa proteção em plena Revolução Francesa, né, ao chalé e às casas bancárias do Barão de Rothschild? Porque foi ele o financiador, quer dizer, braços dele, tentáculos dele. Aqui está. Em princípios de 1919, o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América do Norte entregou ao alto delegado da República Francesa, nesse país, um memorial no qual categoricamente se assinala a participação dos principais banqueiros na preparação da Revolução Comunista Russa, bolchevique. Documento número 76186, transmitido pelo Estado-Maior do Exército, segundo o gabinete. Em fevereiro de 1916, soube-se pela primeira vez que na Rússia se estava fomentando uma revolução. Fevereiro de 1916. A revolução veio um ano depois. Descobriu-se que as pessoas e firmas que a seguir se mencionam estavam implicadas nesta obra de destruição. 1. Jacob Schiff, judeu Ashkenaz. Kohn, Loeb & Companhia, firma judia Cázara. Guggenheim, judeu Ashkenaz. Max Breitung, judeu Ashkenaz. A direção-geral das doações e dos empréstimos era feita por Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, irmão lá do Jacob, e Jerônimo Hanauer. Todos eles judeus, falsos judeus Ashkenaz. Portanto, aqui nós temos as grandes fortunas, na página 79. Em princípios de 1917, o poderoso banqueiro Jacob Schiff, braço direito do Barão de Rothschild, começou a proteger Trotsky, judeu e franco-maçom, cujo verdadeiro nome era Bronstein. Eles têm a mania de trocar de nomes. A missão que lhe encomendava era dirigir na Rússia a Revolução Social. O jornal de Nova York, Forward, diário judeu bolchevista, também o protegeu com o mesmo objetivo. Também o ajudavam financeiramente os grandes bancos, a Casa
Kázara de Max Warburg, de Estocolmo, o sindicato westfaliano renano e o judeu Ashkenaz Olef Ashberg, da Nie Banken, de Estocolmo. E por Životovsky, judeu Ashkenaz, cuja filha que se casou com Trotsky, na verdade o nome dele é Bronstein, de modo que se estabeleceram as relações entre os multimilionários judeus Ashkenaz e os judeus proletários. Então aqui nós temos como o capitalismo de Rothschild e dos seus sequazes financiou a Revolução Russa, negando o empréstimo ao czar e matando a família Romanov. Tudo isso está descrito nesse escrito do cardeal Ottaviani, está descrito com muitas minúcias, e eu não vou cansar vocês com essas minúcias, mas algumas delas são interessantes, eu não poderia deixar de ler. Nos seus começos, o Terror Vermelho, que era o partido bolchevista, os chefes bolchevistas, né, aqui diz, os fautores, o comunismo destruidor e assassino. Então, nos seus começos, o Terror Vermelho dedicou-se sobretudo a exterminar a intelectualidade russa. E como prova essa afirmação, Melgunov observa o seguinte: referindo-se às comissões extraordinárias que surgiram na Rússia nos primeiros tempos da Revolução Soviética. As comissões extraordinárias não são órgão de justiça, mas sim de extermínio, segundo a expressão do Comitê Central Comunista. Melgunov também declarou o seguinte: a comissão extraordinária não é uma comissão de inquérito, nem um julgamento, nem um tribunal, mas é ela própria que determina as suas atribuições. Então, não façamos a guerra contra as pessoas, dizem os juízes dessas comissões. Em particular, escreveu o dirigente comunista Latzis, exterminemos a burguesia como classe. Não busqueis nos maços de documentos as provas que fizeram ao acusado em obras ou em palavras contra a autoridade soviética. A primeira pergunta que deveis fazer-lhes é: a que classe pertences? Qual é a sua origem, a sua educação, sua instrução, sua profissão? Durante a ditadura sangrenta de Lenin, cujo nome verdadeiro era Vladimir Ilyich Ulyanov, a comissão de inquérito de Horberg, que entrou em Kiev depois da tomada desta cidade, em agosto de 1919, pelos voluntários bolchevistas, relata o seguinte: todo o chão de cimento da grande garagem, trata-se da sala de execuções, estava inundado de sangue, e este não corria, mas formava uma camada de várias polegadas. Então, uma vala de 25 centímetros de largura por 25 de fundo e de cerca de 10 metros de comprimento ia do centro da garagem a um local próximo onde havia um tubo subterrâneo de saída. Essa vala estava completamente cheia de sangue. Não é possível saber com exatidão o número de vítimas. Todos os cálculos são inferiores à realidade. No Diário de Edimburgo, The Scotsman, de 7 de novembro de 1923, o professor Saroler dá os seguintes números: 28 bispos, 1.209 sacerdotes, 6.000 professores e mestres, 9.000 doutores, 54.000 oficiais do exército, 260.000 soldados, 70.000 policiais, 12.950 proprietários, quer dizer, burgueses, 355 intelectuais e 250 profissionais liberais, 193.290 operários e 815 ruralistas. A Comissão de Informação de Denikin sobre as intrigas bolcheviques durante o período 18-19, no ensaio sobre o Terror Vermelho, contou apenas nesses 2 anos, 18 e 19, 1.700.000 vítimas. 1.700.000. Então, nós sabemos que esses tribunais dariam a cerca de 5.000 mortos por dia. E roda de 1.700.000 por ano. Então,
Vamos recordar as gigantescas e recentes matanças na Hungria, de Katyn, na Polônia, na Alemanha Oriental e de Cuba, as anteriores purgas maciças de Stalin, que era judeu askenaz, e o aniquilamento de milhões de chineses pelo governo comunista de Mao Tse-tung. Olha bem, Stalin matou 22 milhões de pessoas, de civis. Mao Tse-tung 109 ou 115 milhões na China. E Hitler, que também era judeu askenaz, cázaro, 22 milhões. Então você vê que a besta tem sede de sangue. Né? Então, se formos ler tudo, vocês vão ficar pasmos, né? De como foi feito o fundador do sistema, como é sabido, foi Karl Heinrich Marx, falso judeu alemão, cujo verdadeiro nome não é Moses, como eu disse, Kissel Mordecai, nascido em Treves, Prússia Renana, filho de um advogado judeu. Sua teoria não tem base científica nenhuma, embora ele chame de comunismo científico. Antes da sua famosa obra O Capital, que é a concepção fundamental do comunismo teórico, cujas ideias se dedicou a propagar pelo mundo com inesgotável atividade, até a sua morte em 1887, tinha escrito e publicado em Londres o Manifesto Comunista em companhia do judeu Engels, no ano de 1848, portanto, antes da Primeira Guerra Mundial, e anteriormente, entre 1843 e 1847, havia formulado na Inglaterra, cujos governos os protegeram de forma estranha, a primeira concepção moderna do nacionalismo bolchevique. Então, 1884, 1844 e vai por aí. Friedrich Engels, criador juntamente com Marx da primeira Internacional Comunista e íntimo colaborador daquele, era judeu askenaz e nasceu em Bremen, na Alemanha, sendo seu pai um comerciante judeu de algodão na localidade. Morreu em 1894. Karl Kautsky, cujo verdadeiro apelido foi Caos, autor do livro A Origem do Cristianismo, e vai por aí. E vai aí. Mao Tse-tung, e Praga, e vamos ter sangue por todos os lados. Portanto, a besta sedenta de sangue, o predador, que embora mostre um lado, um chifre de cada lado, um chifre de carneiro, na realidade, né? Gorbachev era judeu comunista, era judeu askenaz, Gorbachev, que levou o comunismo russo, soviético à falência. Khrushchev era judeu comunista askenaz, né? E a maioria daqueles que constituíam o Politburo, né? Então, 11 homenzinhos fizeram a revolução, dizia Kurt Eisner, judeu askenaz, na embriaguez do triunfo do seu colega, o ministro Auer. É justíssimo conservar a recordação imorredoira destes homenzinhos, que são os judeus askenaz Max Lovenberg, o Dr. Kurt Rosenfeld, Gaspar Wilhelm, Max Rothschild, Carlos Arnold, Cranold, Rosenheck, Birnbaum, Reis e Kaiser. Os 10, com Kurt Eisner, Van Israelovich, estavam à frente do Tribunal Revolucionário da Alemanha. Os 11 são franco-maçons e pertencem à loja secreta número 11, que tinha sua sede em Munique, Bienenstrasse, número 51. Aí ele vai dar os governos da Alemanha depois da guerra, de 1918, e só dá Ashkenaz. Né? São listas e listas de falsos judeus, e os sefaraditas, 6 milhões foram mortos em campo de concentração. Dos 9 milhões que havia antes da guerra, sobraram 3 milhões e 500, e, como eu disse, 1 milhão e 500 está em Israel e 1 milhão espalhado pelo mundo.
Então, quase que nós ficamos livres dessa besta sangrenta, né, desse predador horrível, porque a Constituinte de Paris excluía, no seu texto original, os judeus askenaz do judaísmo, porque eles não praticavam o judaísmo, eles apenas cortavam o prepúcio. E isso não torna um muçulmano judeu. Ele se chama muçulmano, pratica o Islã, que quer dizer obediência, e faz o corte no prepúcio. Eu tenho corte no prepúcio e sou católico. Então, já vimos aqui o que nós queríamos ver. Tem muita coisa, mas não vamos cansar vocês com os detalhes. Já vimos que o importante é esse relatório. Dizia-se que o partido bolchevista acabava de receber da Rússia informações secretas segundo as quais a situação era de todo propícia, porque já estavam concluídos todos os acordos preliminares para uma sublevação imediata. O único obstáculo sério era a questão do dinheiro, mas apenas se fez esta menção, responderam imediatamente alguns membros que isso não devia suscitar nenhuma dúvida, porque no momento em que se necessitasse, surgiriam importâncias consideráveis de pessoas que simpatizavam com o movimento para libertar o povo russo. Essa pessoa foi principalmente o judeu askenaz Jacob Schiff. E aqui nós já vimos, havia uma direção que levava o capital dos judeus askenaz, cázaros, para as mãos de Lenin, cujo diretor era Jacob Schiff, judeu, Felix Warburg, judeu, Otto Kahn, judeu, Mortimer Schiff, irmão do outro Schiff, judeu, e Jerônimo Hanau, judeu. Além deles, tinha a firma Kuhn & Loeb, Guggenheim e Max Breitung. Então, como é possível que nós tenhamos hoje a ideia de que comunistas e capitalistas sejam antagônicos, antípodas? É preciso ser muito bobo, para não dizer muito burro. São duas mãos movimentadas pela mesma cabeça, né? O clã de Rothschild. E aqui nós temos a façanha do capitalismo, que depois da Guerra Mundial, em 12 de março de 1947, o presidente norte-americano Harold Truman daria início a uma missão nacional contemplando a contenção do expansionismo soviético, que era os próprios cázaros quem fazia. O Plano Marshall foi o instrumento central da estratégia desta contenção. Há um livro completamente insuspeito, Atlas Geopolítico, Reinados Calzareto e Demetrio Maglioli, editora Scipione. Mas aí, olha aqui o Plano Marshall em execução. Cada coluna dessas que eu já mostrei é a quantidade de ouro, de capital emprestado aos países que saíram com grandes prejuízos e arruinados depois da guerra, logo em 1947. Então, Noruega e Suécia tiveram pouco, a Islândia quase nada, a Inglaterra teve muito, uma montanha de ouro, a Irlanda teve, a França veio em seguida a Inglaterra, depois Portugal um pouquinho, a Bélgica, a Alemanha, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia quase nada, né? Josip Broz era o nome judeu de Tito, que na verdade era judeu askenaz, na Iugoslávia, a Albânia, a Grécia e a Turquia. Enquanto isso, na União Soviética, que está aqui ao lado, aqueles senhores movimentavam isso. Então,
Para que os dois sistemas não se confundissem, o cérebro diabólico do cordeiro, vamos dizer, da besta que tinha 2 chifres de cordeiro, mas falava como dragão, completou, né, o cerco à União Soviética, que ele chamou a cortina de ferro, né, fazendo com que, em 1982, o Produto Interno Bruto, o PIB dos países devedores, que já tinha sido aumentada a dívida externa em 62%. Aqui está as novas quantias que foram mandadas para os países já devedores. Ó, cada coluna dessas milhões de ouro que foram mandados pelo FMI para os países. Infelizmente, o nosso Brasil tem uma coluna aqui que não tem tamanho. Nosso PIB é de 90 trilhões, mas nós só temos 90 trilhões. Nós temos reservas em dólares de 43 bilhões e 56% do PIB, não vamos misturar. Nosso PIB é de 9 trilhões. Pois bem, 56% do PIB, diz aqui, parcela das exportações comprometidas com o pagamento da dívida externa. Aqui nesse quadradinho, com vários pedacinhos aqui em azul, na verdade, os países que estão comprometidos pagando ao FMI com as suas exportações. E lá no cantinho aqui, ó, está o Brasil em amarelo com 56%, ou seja, mais da metade, 56 ou 58, é pequenininho, mais da metade do PIB do Brasil de fato, dos grandes bancos internacionais. E aí vem aqui, olha, Madagascar, Argélia, Peru, Equador, Grécia, Bolívia, Costa do Marfim, Iraque, Marrocos, Finlândia. Então, o mundo todo está nas mãos do capitalismo, inclusive a Rússia. Mas houve algumas modificações na Rússia quando o careca que tem a foice e o martelo um sinal na cabeça, quando ele levou o comunismo, a União Soviética, à falência, né? Então ele já tinha sido precedido por vários primeiros ministros que eram de origem kházara, né? E finalmente, né, ele decretou a falência e fugiu para os Estados Unidos, porque estavam planejando uma revolução para matar ele. Como é que é o nome do peste agora, não me lembro. Mas Khrushchev também fugiu, né, e ficou nas mãos de Boris Yeltsin, que depois passou o governo, governando como presidente, que depois passou o governo para Vladimir Putin, que está ainda hoje no poder. Isso é uma história longa, portanto, de 1998, que foi quando o Brezhnev, Khrushchev e o careca que fugiu às pressas para não ser morto pela multidão foi para os Estados Unidos. Foi ele que levou o comunismo à falência na União Soviética de propósito. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. De qualquer maneira, aqui nós temos mapas, né, de um atlas geopolítico editado pela editora Scipione e de geógrafos que não têm nenhum comprometimento com isto, né? E dissemos que tudo começou, né, por uma renovação da Igreja Católica chamada Aggiornamento pelo bom Papa João, que era judeu askenaz, arcebispo de Veneza e provavelmente maçom na sua juventude, né? Então, esse concílio fraturou a igreja em duas metades. Esse livro, Complô contra a Igreja, foi colocado na mesa de cada padre conciliar. Eram 500. Então, alguém
algum bispo ou cardeal jogou fora e vários jogaram fora, e esse chegou às minhas mãos através do padre Roberto Sara. Então é um livro que tem segredos magníficos, ou seja, aqui está os arquivos do Vaticano sobre as relações do capitalismo com o comunismo. Indiscutivelmente. E quem é que está por trás de tudo? Quem é o cabeça de tudo? Um rapazinho muito simpático que mora em Londres atualmente e cujo nome atual é Nat, para os íntimos, de Rothschild, Nathaniel de Rothschild. Então, esse foi o começo de tudo, porque precisavam de um papa cázaro, judeu Ashkenaz, que foi João 23, na verdade, arcebispo de Veneza, né? Então, o bom Papa João completou o Concílio do Vaticano I, que se vocês consultarem e compararem com o Concílio Vaticano II, não tem nada a ver um com a outra, e o Concílio Vaticano II promoveu novidades chamado aggiornamento, né? Que seria a perestroika. Enquanto no Vaticano se praticava o adjornamento, a abertura, abrir as portas e janelas da igreja para sair o mofo dos séculos e entrar a luz. E aí, um bispo católico disse: junto com a luz entrou a fumaça de Satanás. É verdade. Mas, mais uma vez, isto não quer dizer que desde Esdras, 430 anos antes de Cristo, lá na Babilônia, até a criação das sociedades secretas na Idade Média, feita pelos seguidores dele, os escribas, que foram os principais inimigos do Cristo, e foi quem traçaram os planos para matá-lo, não tenha havido algum parentesco ideológico entre judeu sefarad e a corrente de judeu Ashkenaz, que em 1500 foi mandada para a Itália, porque os sábios de Constantinopla foram chamados pelos homens inteligentes de todo o mundo em 1492, quando da tomada de Constantinopla pelos turcos, 1492 não, 1453. Então eles vieram para onde podiam pagar a ele, e eles ganhavam dinheiro fácil, porque eles tinham muita cultura, e assim misturaram-se, porque os cázaros vieram de lá em grupos enviados pelo seu Kagan, que quer dizer rei, e Mulan foi um desses, mas já a essa altura já estava morto e enterrado. E aí, chegando na Europa, eles se misturaram nos guetos judeus, porque os judeus sefarade não eram bem vistos por causa do deicídio, quer dizer, mataram o Deus dos cristãos, e eles aproveitaram a situação desfavorável e eles se juntaram, e a situação favorável, que eles eram muito espertos, e logo eles se misturaram. Infelizmente, né, no ano de 1781, mais ou menos, né, a Assembleia Constituinte de Paris criou um decreto através do qual ficava separado judeus cázaros dos judeus sefaraditas, de sangue, semitas. Mas Mirabeau e Danton, Marat e outros terminaram fazendo outro texto no qual eles foram incluídos. E assim, hoje, nós temos em pleno vigor a besta que subiu, segundo o Apocalipse, né, com 2 chifres de carneiro. Todos os dois têm uma doutrina muito bonita, é o paraíso na Terra, tanto o capitalismo quanto o comunismo, mas obedecem a uma mesma cabeça, que é a da besta, que é o predador, né, que quer sangue. Quanto mais sangue, melhor. Então, Segunda Guerra Mundial, 90 milhões de mortos, segunda e primeira, as duas juntas, né? Revolução bolchevique, aí a quantidade é de milhões, porque foram classes, né? Os professores, os
doutores e, em suma, todos os inimigos. Stalin fez uma campanha à parte, onde ele matou 22 milhões. Hitler também fez uma limpeza étnica, onde ele matou 20 milhões. E Mao Tse-tung, na China, os inimigos dele somavam 115 milhões. Então, assim, nós terminamos esse segundo vídeo, que é os dois chifres da besta, comunismo e capitalismo. Agora, com todas as provas que eu forneci a vocês, pelos livros que aqui foram mostrados, mas lembremos, aqui nós temos dois judeus askenazes denunciando o esquema de Rockefeller para criar a trilateral nova forma do capitalismo mundial, que é o capitalismo selvagem feroz, Noam Chomsky e Hugo Assmann, e nós temos Jack Bernstein, nós temos Myron Fagan, nós temos muitos judeus askenazes que não são maus, que também querem um mundo justo. E também não fiquem achando que os sefaraditas todos são inocentes, porque desde o ano 430, na Babilônia, Esdras fundou a classe dos escribas, que foram quem crucificou Jesus Cristo, e os escribas passaram a Idade Média adentro, criando sociedades secretas, várias delas, né, que nós só vamos percebê-las, recebê-las mesmo com clareza no século XVI, XV e XVI. Antes disso, elas existem. Nós sabemos que há duas famosas que procuraram fazer uma pacificação, né, entre cristianismo e judaísmo, aí levando em conta judeus askenazes e sefarados, que foram os Rosacruzes e os alquimistas. Os Rosacruzes têm uma seção especial, que são chamados os martinistas, que dão especial ênfase a Jesus como sendo o grande arquiteto do universo. Vamos continuar. Então, esse é o número 2, né? Os chifres da besta, comunismo e capitalismo. E vejam, deem seu like ou dislike, inscrevam-se no canal e até a próxima, se Deus quiser.